Olá a todos e a todas. Hoje a gente vai começar mais uma aula sobre algumas metodologias de análise de trabalho científico. Aqui uma outra metodologia, análise textual discursiva, uma questão que talvez possa não ter ficado muito clara na última aula sobre análise de conteúdo, a- por causa do exemplo que eu utilizei. Essas metodologias da análise elas também podem ser utilizadas para análise de entrevistas, não só de textos, tá? Então vamos a alguns aspectos da análise textual discursiva. O primeiro é o entendimento do fenômeno que ela traz, né? Ela trabalha a partir da perspectiva fenomenológica, que entende uma relação entre materialismo e idealismo. O materialismo é a compreensão de que existe uma realidade, e o idealismo seria a compreensão de que a realidade é criada por aquilo que a gente pensa, né, digamos assim. E o que o fenomenalismo pensa sobre isso? Né? Pensa na interação entre essas duas. Em que sentido? No sentido que a materialidade existe, mas a gente, é, a princípio, só conseguiria ter uma ideia é, daquilo que ela realmente é. Né? A gente se aproxima desse conhecer a realidade. Então, por isso que ele tem essa relação entre materialismo, já que o real ele existe, mas como a gente não consegue chegar a ele propriamente dito, a gente só consegue ter uma percepção dessa realidade, então ele tem esse pé no idealismo também. Então, o fenomenologista, ela entende o fenômeno a partir dessa perspectiva, né? Que existe o real, mas esse é sempre um real interpretado pela teoria. Então, o que isso significa? Né? Que a nossa aproximação do real ele parte da nossa relação com a teoria em interação com o real. Então, a teoria, que são as formas, as categorias de pensamento que a gente tem, essas categorias de pensamento faz com que nós, ao observar alguma coisa que é real, nos aproximemos de uma certa maneira a esse real. Então, ela tem uma relação direta com o funcionamento da teoria. Então, dessa relação entre teoria, interpretação e indivíduo, é que a gente tem a ideia de sujeito, que tem relação com quais são os sentidos que eu vou ter sobre aquele fenômeno ou sobre aquele material que eu estou analisando, né? Que a princípio ele seria o que é real, mas o que eu vou me apropriar desse objeto é um sentido relacionado com a teoria que eu já me apropriei. Então, não seria nem necessariamente o real, mas esse seria esse real com os óculos da teoria que a gente está tendo. Por isso que tem essa relação entre consciência e intencionalidade. Tem essa relação própria com a teoria e com o olhar que você quer ter para aquele fenômeno que você está tendo, a partir de um pressuposto que ele tem um objetivo. Esse objetivo ele tem que ter uma certa consciência, né? Na hora que você vai analisar o dado, no sentido de que você tem intencionalidade e pensa sobre como chegar a esses objetivos. Então vamos aos processos propriamente dito, né? Que são os pressupostos epistemológicos dessa metodologia. Então você pensa o texto como algo material, em que o discurso ou o que quer que você esteja investigando, ele está impregnado de alguma forma naquele material, né? Que seria o texto. E daquele material que é o texto, ele vai emergir os discursos, que esses discursos que emergem do texto fazem parte da sua análise da relação que você tem entre o texto, que seria o real, e a teoria que você está utilizando para se apropriar daquele texto, enquanto analista. Então vamos ver os métodos, né? Eles não são muito diferentes daquilo que a gente viu em análise de discurso, análise de conteúdo, desculpe. Então a primeira parte que você tem é a desmontagem dos textos, né? Tem toda aquela parte de você selecionar os textos que você vai trabalhar. Mas aqui digamos que você já tem o corpus de textos que você vai trabalhar selecionados. A partir desse seleção desse corpus,
que você vai produzir agora é uma desmontagem desses textos, né? Nos mesmos moldes quando a gente trabalhou sobre análise de conteúdo. Então você vai tentar separar ali o que são fenômenos diferentes, né? Lembrando que esses fenômenos, as suas diferenças vão estar explicadas por essa teoria que está embasando o seu olhar. É, então você faz essa primeira separação dos textos aí, nesses enunciados, na mesma forma daquele recorte editorial que pedia análise de conteúdo, você faz esse primeiro recorte. Daí esse recorte entra no processo de categorização, né? Aqui a gente pode retomar um pouco daquele nosso aspecto dedutivo e indutivo, né? Então, pensando assim, a nossa categoria a priori, né, que seria aquela categoria que vem antes do meu olhar específico para os textos, ele tem uma relação de dedução, né? Ela é deduzida pela teoria e a partir do momento que eu deduzo essas categorias pela teoria, eu já tenho elas construídas antes de olhar para o meu fenômeno. Então, seria um método dedutivo pensando em análise textual, assim. Então, tem a teoria e eu deduzo algumas categorias que eu vou buscar nos meus objetos de análise, aqui nos meus textos, em que categorias que determinados enunciados do texto possam ser classificados. E uma outra parte é a indutiva, né? Onde eu, a partir dos meus textos, eu crio as minhas categorias, né? Que seria aquela categoria posteriori. Então, nesse segundo momento, eu entro em relação com os textos e vou ou classificando eles, dependendo da forma como estou pensando, né? Se eu já tenho essas categorias, ou se eu vou criando essas categorias a partir da minha leitura. Depois desse momento de categorização, o que eu preciso fazer, né? Eu preciso, de certa forma, construir um metatexto. O que é esse metatexto? É um texto que vai explicar e comunicar de forma crítica, né, a relação com aqueles textos que eu digo que são da categoria A, por que eles são da categoria A? O que justifica eles serem da categoria A? O que emerge dessa categoria A? Então, esse processo de explicação é esse meu metatexto que eu vou fazer sobre essas minhas categorias. Então, lá da teoria, eu fiz nascer um conjunto de categorias. Vamos pegar aqui a categoria A da teoria, eu fiz nascer a categoria A, e eu vou olhando nos textos e encontro essa categoria A. Agora eu preciso construir um metatexto que trace essa correlação entre a categoria A e esses textos e o justifique. Eu justifique, né? Justifique essa correlação que eu estou querendo construir. Então essa seria a terceira parte da análise. E essas três primeiras partes da análise, elas funcionam como se fosse um ciclo, onde eu só eu termino quando eu percebo que já foi exaurido todas as possibilidades que eu poderia chegar, né? Esse é um processo desse método mesmo. Então eu termino esse metatexto e volto de novo, entrando em contato com os textos e vendo as categorizações de novo. E um outro tipo de questão que podem aparecer é a intuição de uma nova categoria, né? O aparecimento de uma outra hipótese que eu preciso levantar para explicar aquele meu dado, muito semelhante com aquilo quando a gente estava trabalhando com a epistemologia positivista, algumas aulas anteriores, quando eu dei a explicação sobre radiação de corpo negro, né? Então, eu preciso criar uma nova hipótese para conseguir justificar uma posição que eu estou tendo sobre uma categoria, né? Então, pensando no seguinte, essa categoria ela tem relação com uma forma de pensamento que vem da teoria. A hora que eu justifico que esse meu texto pertence a essa categoria, essas justificativas, elas vêm de relações teóricas que já são construídas pelo campo acadêmico, né, de certa forma. Mas eu posso apresentar algo novo porque essa minha teoria não consegue abarcar algo que eu estou vendo. Nesse sentido,
seria essa outra forma, né? A intuição ali atuando nos dados. Né? Intuição é a forma de falar, né? Mas a criação de uma nova hipótese, porque aquela minha materialidade ali que eu estou percebendo nos textos, ela não se adequa a questões teóricas que já estavam postas nessa teoria. E o último processo é a organização de todo esse material na forma de um texto de comunicação, né? Que é a quarta etapa ali que eu estou chamando de processo auto-organizativo. Então, uma questão fundamental desse método é ter essa percepção da relação teórica. E talvez a parte mais desafiadora dele é a terceira etapa, onde você tem que justificar e construir um metatexto que explique a relação teórica entre aquela categoria que você trouxe e os textos que você vai estar apresentando como relacionado àquela categoria. Então, essa aula eu quis fazer ela mais curta, porque ela é muito semelhante com aquilo que a gente tinha falado já sobre análise de conteúdo. Então, boa tarde a todos e até mais.